Seja bem-vindo, você, construtor, incorporador e corretor de imóveis, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que conecta você às melhores práticas de gestão e com os especialistas do ramo imobiliário. Hoje temos um tema muito importante e muito quente, que é a reforma tributária. E estaremos conversando aqui com a doutora Martilene. Seja bem-vinda, doutora. Bem-vindo ao episódio aqui do Bluehem Inc. Olha, eu agradeço até a oportunidade de estar aqui, agradeço a confiança também em estar aqui falando no seu trabalho tão importante, né? Principalmente quando que se refere a treinamento. Né? E eu vou começar falando de uma frase que eu repito muito, Pedro. O conhecimento é o nosso maior patrimônio. Essa é uma frase minha, né? Então, eu te agradeço assim, estar aqui podendo compartilhar conhecimentos, porque é tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, o mais importante é a gente conseguir compartilhar com outras pessoas, né? Então, assim, quando eu fui envelhecendo, eu comecei a receber aquelas mensagens assim, o que a gente leva dessa vida? E eu tirei minha conclusão, nada. O que é importante é o que a gente deixa nela. Então, é isso que eu espero aqui, compartilhar com seus companheiros, com as suas empresas, com os seus parceiros, né, a minha experiência nesse setor e poder somar com colegas, com profissionais, com engenheiros, tá? Com certeza. Aqui, para mim também, é o meu legado deixar, né, o nosso ambiente construtivo um pouquinho mais profissionalizado, com melhores práticas de gestão e ajudar as futuras gerações, né, a ter os melhores imóveis, a ter as melhores negociações no ramo imobiliário. Temos uma convidada de peso, a Martilene é autora de mais de 4 livros, tem mais de 30 anos de experiência no ramo imobiliário, é advogada tributarista. E se você já está aqui conosco, senta o dedo no like e compartilhe com seus colegas para que eles também se informem com os melhores especialistas do ramo do direito tributário. Martilene, conta pra gente o que te faz tão especial, tão única dentro desse ramo de direito tributário, dentro do ambiente construtivo de modo geral. Então, eu vou colocar o meu entendimento, o meu grande diferencial nesses 30 anos que trabalho com o setor, partindo de uma frase que eu aprendi com o professor uma vez, né? Eu sei o tanto que eu acho que eu sei. Eu acho que essa frase é muito, muito importante. Mas eu comecei a trabalhar na construção civil em 1991 e aí eu já tinha feito 2 faculdades, eu achava que eu sabia tudo, e eu descobri que eu não sabia nada, porque eu nunca tinha aprendido em faculdade nenhuma, nem na faculdade de Direito, eu também sou contadora, sou administradora, né? Eu também não tinha aprendido isso nas faculdades que eu tinha feito. Curso de pós-graduação, curso de especialização, nada disso se falou. E aí eu descobri um mundo novo, o mundo do setor da construção civil, né? E para mim esse é o meu diferencial. O dia que um engenheiro me disse assim, você fica aí vendo nota fiscal, que está contributo destacado errado, que está emitido nota fiscal errada, vai na obra ver como é que funciona. Eu fui para a obra. E é isso que eu aconselho, os meus colegas, tanto da área contábil, como da área jurídica, como qualquer pessoa que trabalha em gestão. Vá conhecer o mercado, vá conhecer o que você faz, o que o incorporador faz, o que o construtor faz, o que é uma obra de construção civil. Nosso mercado tem indústria, comércio, serviço e a construção civil, né? Então, a construção civil é um mercado diferente. No meu entendimento, o que eu mais conheço? Eu conheço a construção civil e aprendi com engenheiros. Sim. E aprendi em canteiro de obra. E até hoje eu faço reunião em canteiro de obras. Então, acho que esse é meu diferencial. Com certeza, o ambiente construtivo ele é muito plural, né? A incorporação ela é muito multidisciplinar. Nós temos o pessoal do direito, da contabilidade, da engenharia, do marketing, das vendas, e nenhum curso de graduação não ensina talvez nem o que precisava e tampouco dessas áreas adjacentes, assim, né? Então, o engenheiro, ele sabe, às vezes, alguns aspectos da construção e da incorporação, mas não sabe talvez nem a metade. O advogado também não sai preparado 100% para lidar com a parte imobiliária, o contador. Então, o ofício do incorporador é meio que juntar essa amálgama de disciplinas, né? Eu queria aproveitar, Martilene, e convidar para você trazer aquele seu mantra. Qual que é a diferença entre a construtora e a incorporadora?
Então, essa é muito importante isso, né, Pedro? A gente já até conversou bastante sobre isso. Identificar qual é a atividade de incorporação imobiliária, a atividade de construção. Até porque, como a minha especialidade é área tributária, é assim que é identificado perante a Receita Federal. Então, as empresas incorporadoras, aquelas que praticam a incorporação imobiliária, que é a empresa que vende imóvel na planta, isso é incorporação imobiliária. Você pode construir e vender depois de pronto. Isso não é incorporação imobiliária. Você pode vender loteamento, estou vendendo solo. Quer dizer, as empresas incorporadoras, loteadoras, elas vendem imóveis, né? Como é que funciona a venda de imóvel? Eu não tenho nota fiscal emitida, eu tenho um contrato. A minha receita vem decorrente de um contrato de compra e venda. Então, nós temos aí com a reforma tributária uma questão muito importante para ser entendido entre a diferença da empresa que vende imóveis em construção ou prontos, e daquela que constrói, que são as construtoras. A construtora, ela vende serviço. São os serviços da construção civil. Então, a construtora, ela constrói um imóvel de terceiros. E ela trabalha por contrato. O contrato de empreitada, já regrado no nosso Código Civil, isso é muito importante, porque a construtora cabe a garantia, a garantia da qualidade de obra, o RT, o CREA, está dentro da construtora. E eu amplio esse espaço do termo construtora para também quem executa serviços especializados. São os que constroem. Quem faz fundação, quem faz alvenaria. Então, quem constrói, ele é contratado por contrato, dependendo, nós temos aí uma variável muito grande de contrato, e que isso é muito importante para entender a reforma tributária, entender exatamente a atividade que você faz. O fato de você adquirir um terreno, desenvolver um empreendimento imobiliário, colocá-lo à venda, né? Isso é importante que os corretores que participam sabem da importância dos corretores nesse momento por causa do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí, sabia que a gente tem uma amplitude aí de legislação que envolve o setor imobiliário, que é aquele que vende imóveis, e o setor de construção, aquele que vende serviço, né? Sim. Então, aí, na reforma tributária, a partir do artigo 221, estou até solicitando, quem quiser complementar os estudos, trata da operação com bens imóveis, né? Dentro de todo o tratamento tributário com a reforma tributária, está incluído o setor da construção civil. Aquelas empresas que constroem obras industriais, que constrói obras públicas e que constrói as obras de corporação, né? Que eu vou trabalhar com os empreiteiros, subempreiteiros. Então, sempre que a empresa vende serviço, o tratamento tributário é diferente. É a empresa que emite nota fiscal, agora nós vamos ter nota fiscal a nível nacional, nota fiscal de serviço, e aonde tem os tributos retidos, a tributação é diferente. Então, se a gente não compreender bem qual atividade que a minha empresa exerce, eu vou ter dificuldade na transição da reforma tributária. Sim. Então é muito comum a construtora ser bastante intenso em capital humano, né? Ter vários funcionários, que nem você mencionou, registro no CREA, um monte de norma regulamentadora, NR18, de trabalhar em altura, trabalho com Segurança do trabalho. Segurança do trabalho, né? Todas essas são típicas de construtora. A incorporadora é que estrutura toda a parte financeira, né? Que faz a parte de prospecção de terreno e junta a parte do comprador e, em última análise, é responsável pelas vendas. É mais ou menos isso? É isso. Assim, para a gente entender bem cada passo, né? Eu costumo fazer uma exposição de como tudo começa, né? Para a gente já falar aí da atividade junto com a reforma tributária, que é isso que é interessante. Sim. Tudo começa aí com a prospecção. Vou prospectar terreno. Você vai aí identificar, já que nós temos também aí os corretores, eu acho muito importante, né? Os corretores dentro desse processo todo, porque eles sabem preço, eles sabem que produto que vai ter nessa região, né? Na hora de fazer a prospecção. Então, você adquire o terreno e você vai identificar, né, que tipo de imóvel vai ser bem aceito, né, nessa
região, nessa cidade, né? A gente trabalha aí com o Brasil todo, você vai identificar o imóvel. Aí você começa com o estudo de viabilidade do empreendimento. Sim. Vou fazer o estudo de viabilidade, eu vou fazer a projeção de VGV, eu vou fazer a projeção, vou chegar lá na questão mais importante. Vou fazer todos os estudos, elaborar os estudos, contratar arquiteto para desenvolver o projeto, né? Mesmo que seja uma prévia para você fazer o estudo de viabilidade. E lá tem um item chamado construção, né? Aí dentro da construção, nós vamos ter orçamento. Sim. Vamos orçamento. A construção civil é o setor onde tem uma complexidade maior dentro da construção, porque você vai envolver a contratação da mão de obra. Sim. Né? Então, que tipo de construção que eu vou fazer? E dentro da questão tributária, isso é muito importante. Você entender bem que tipo de contrato você fez. E está cheio de lenda aí fora, Sim. né? Ontem até citei lá no evento o faturamento direto, porque economiza em tributo, que também isso é uma lenda, né? Então, a construtora, ela vende serviço. E você não constrói sem mão de obra, né? Como é que você faz obra sem as pessoas? Quantas vezes a gente tem aí, nós temos um trabalho lá de diligência em obra para atender CND de obra, regularização de obra, que está vinculada à contratação da mão de obra. Então, quais são os cuidados aí que as construtoras têm que tomar em relação a essa contratação da mão de obra, né? Qual é a forma mais barata de contratar? Já me perguntaram isso. Sim. Aí eu respondo, CLT. Essa é a forma mais barata. CLT, né? Porque, assim, engenheiro é muito criativo, né, Pedro? Posso falar isso, né? Para você que é engenheiro. O engenheiro tem uma criatividade muito grande. E se eu chamar de? E se eu falar isso? Não funciona, gente, né? Na área tributária não funciona. E outra frase que eu sempre repito é fazer certo custa muito mais barato, né? Quais são as nossas alternativas hoje de contratação da mão de obra? Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Já que, assim, não importa o porte da empresa, não importa se é uma construtora grande ou pequena, né? Tem obra, né? Me interessa, é sempre assim. Então, a contratação da mão de obra está vinculada mais ao setor de construção. Inclusive, todo o planejamento que a gente faz, eu separo a empresa incorporadora da construtora. Porque a incorporadora, ela vai vender imóveis, ela vai otorgar escritura, e ela não pode ter problemas, tem que ter o compliance. Né? O compliance é importante aí para emissão de certidões, porque você precisa estar sempre em ordem com isso para não trabalhar a outorga de escritura no final da obra, que é o objetivo principal de você como incorporador. Agora, eu vou contratar mão de obra. Eu vou contratar terceirizado. Então, assim, eu trabalhei na terceirização, no início da terceirização, Sim. lá no meados dos anos 90, foi um período difícil, porque nós tivemos, foi a época do Plano Collor, que o dinheiro saiu do mercado. É claro que o resultado foi positivo, mas foi um momento difícil. Aí, as construtoras, eram poucas as construtoras, geralmente ela tinha todos os seus empregados registrados, aí e convivia com a ociosidade, porque você precisa de serviços especializados, né? Quem faz a fundação, eu gosto muito de dar um exemplo, assim, para ficar bem claro para a gente, por exemplo, instalação elétrica, instalação hidráulica, a alvenaria, a marcenaria, e isso vai num planejamento de obra, que isso é importante para as construtoras, depois eu falo um pouquinho mais das incorporadoras. Você vai tendo que ter um trabalho muito de logística ali. Sim, de alocar a equipe no lugar certo na hora certa. De alocar a equipe, porque senão você trabalha com a mão de obra ociosa. Sim. Então, as construtoras daquela época que tinha toda a sua equipe formada dentro e contratada dentro da sua empresa, ela era difícil ela conseguir conciliar, né, a especialização. O que aconteceu lá nos anos 90 que eu vivi essa experiência? A dificuldade de treinamento. Né? O treinamento dentro de obra era muito complicado, porque não tinha treinamento. Então, eu comecei lá a trabalhar junto com o Sinduscons, aí no Brasil todo, para ir colocando treinamento. Então, tinha treinamento para colocação de azulejo, colocação de piso. Quando as mulheres entraram também, né, no mercado, né, dentro de obra, porque naquela época a gente não podia nem em obra. Mulher não podia ir em obra, né? E as mulheres entraram, hoje temos tantas, né? Sim. E aí começaram os treinamentos a ser desenvolvidos aí pelo Brasil todo. Mas como é que você treina uma pessoa para ser um excelente pintor, por exemplo? Aí, mas eu não tenho pintura para fazer. Aí que eu coloco ele, vai ser ajudante pedreiro. Quer dizer, a profissionalização, e esse treinamento minimiza os custos da mão de obra.
Então a gente trabalhou muito nesses treinamentos, lá nesses anos 90, nos anos 90, mas não adiantava eu treinar uma equipe para fazer colocação de azulejo. Eu falo de azulejo, porque depois nós tivemos aí mudanças bem significativas em tipo de produto, que precisa treinar quem sabe colocar um porcelanato, né? Não é a mesma coisa que um piso cerâmico. Sim. Então, tudo isso você vai treinando uma equipe para fazer isso. Mas aí eu não tenho esse serviço, então não adianta eu dar lá um diplominha lá, que ele tem, que ele sabe, que ele aprendeu, que ele estudou nas escolas que foram desenvolvidas aí pelo Sinduscons e junto com o Seconce, né, no Brasil todo, porque não tinha. Então aí eu sempre fui muito favorável à terceirização, porque eu posso especializar. E a especialização minimiza custo. Sim. Né? Então isso aconteceu lá nos 90, quando a gente começou, meados dos anos 90. Quando começou no Sul e no Sudeste, no Sul e no Sudeste, mas São Paulo e Minas Gerais, né? A terceirização. Nós começamos fazendo um trabalho com os engenheiros eletricistas, a equipe de elétrica, porque eles são muito especialistas. Eu não posso pegar um eletricista que treinou, que conhece, né, que faz parte de uma equipe de eletricista e colocar para ser ajudante de pedreiro, porque é a única vaga que eu tenho hoje. Sim. Então a gente começou montando junto com o engenheiro eletricista. Procurei na época o contador, vou falar um pouquinho de contador também, porque é importante. Sim. Esse é um setor que tem muita necessidade de bons contadores, né? Porque naquela época não tinha, as empresas de construtora não terceirizavam, então os escritórios de contabilidade não conheciam o setor de construção, e até hoje existe uma dificuldade, mas tem um movimento bom aí de contadores para entender esse setor. E aí aconteceu naquela época, aí procurei os contadores e falei, olha, você vai abrir, a gente abria as empresas, né? As construtoras abriam as empresas para os seus empreiteiros, subempreiteiros, que é isso que surge, que é a terceirização da mão de obra. E aí eu fui lá, procurei, eu gostei muito do contador, falei, olha, você vai abrir as empresas para eles, vai orientá-lo, como é que emitir nota fiscal, tudo. E eu vou te dando todo o suporte legal de como é que faz dentro da construção civil. E aí estava tudo certo. Mas aí, nesse momento, o empregado virou empresário, né? Porque aquela mão de obra era empregada, que tinha maior dificuldade de administrar o seu salário, imagina administrar uma empresa, tributos. E aí foi um período de adaptação muito difícil, em que o mercado perdeu uma mão de obra boa, mão de obra especializada, mas superou, que é isso que a gente vê aí, que a gente passa pela dificuldade e depois começaram a surgir assim, os empreiteiros, né? De fato, que se organizaram, as empresas que especializadas, né? E já aí nós podemos terceirizar a mão de obra. Então, nesse momento, surge o contrato de subempreita, o contrato de empreitada e o terceirizado. Em 2007 veio o Simples, que atrapalhou um pouquinho, principalmente em relação à parte tributária. Em 2014, nós tivemos um histórico aí, né? De construção civil, né? Você estava na Inglaterra ou já estava no Brasil? Em 2014 eu estava no Brasil. Você já estava no Brasil, né? Porque nós passamos assim, a festa do engenheiro foi em 2007, boom imobiliário, pleno emprego, né? Aí sim, aí surgiram aqueles gatos, né? Que não era empreiteiro, né? O gato, né? Não sei se aqui vocês falam esse nome. Que, alguém assim, que conhece uma equipe aí, eu vou pegar o serviço, te cobro 1.000 e pago 200 para eles, né? Sim. É o gato, né? A gente chama mais de gambiarra, eu acho que aqui na região, mas é esse jeitinho, o cara vai dando um jeitinho, né? Isso não é empreiteiro, isso não é terceirizar. Né? A terceirização é você ter uma empresa só de pintura, uma empresa só de instalação, né? Isso a gente tem, hoje nós já temos, que são os serviços especializados da construção civil. Sim. A terceirização é muito interessante. Terceirizar não é pagar por fora. Terceirizar é ter funcionário empregado, mas no nome de uma empresa que você contratou. Dentro dessa questão, depois você vê a sua pergunta aí, mas deixa eu só concluir esse assunto que é importante. Pode. Principalmente para as pequenas e médias empresas, né? A informalidade da mão de obra é um problema sério e eu vou buscar a solução. Eu sempre trabalhei nesses 30 anos dentro da construção civil para entender o que de fato ocorre, né? E trazer algumas sugestões para você sair dessa ilegalidade. Trabalhamos aí nesses anos todos com muitos debates, muitas discussões, para adaptar a lei à realidade da construção civil. Então, assim, a construção civil contrata mão de obra
de uma forma que não está prevista na lei. Essa é uma forma de falar assim, está na informalidade, está na ilegalidade, né? Eu uso outro termo. Então, vamos buscar uma lei que vai ser mais compatível com o costume da Constituição Civil. Né? Por exemplo, remunerar o trabalhador por tarefa. Cada lugar do país usa um termo. Não sei que termo vocês usam aqui. Pagar por tarefa, pagar por produção. Produção, acho que a gente fala por produção, mais. Né? Pagar por produção. Eu acho que isso aí é a mais-valia do Marx, sabe? Eu não sou socialista. Mas é o empregado participar do resultado, né? Porque é isso que eu entendia, e gostava muito disso, né? Da pagamento por produção. Porque quem produz mais ganha mais. Sim. Essa produção, historicamente, está fora dos livros. E ela vem trazer uma dificuldade tanto para quem contrata como para quem é contratado, por causa da informalidade. Né? Então, eu pago por fora. Eu registro, tudo bem, pago o piso da categoria, mas aí esse plus a mais que ele ganha em função da produção fica por fora. Hoje, isso é perigoso. Porque assim, nesses anos todos, a Receita Federal, os sindicatos, evoluíram muito no combate e no controle. Né? E aí nós tivemos, depois de tantos anos, em 2017, uma pequena reforma trabalhista que trouxe a possibilidade do prêmio. Né? Então, o prêmio, ele vem... nós temos hoje no escritório nosso, nós temos escritório contábil, jurídico, né? Nós temos no escritório nosso, assim, 100% fora dentro da formalidade, todo mundo registrado. Né? O que é o prêmio? Né? Que isso é importante para o setor de construção, que é um setor que executa obra. Né? É você pagar para o seu trabalhador esse plus a mais em função da produção legal, na folha de pagamento, com título de prêmio. Então, o que atrapalhava você colocar tudo na legalidade? Era o custo alto das verbas trabalhistas e do tributário, do INSS, sobre este salário. Isso é a grande dificuldade. O prêmio, em 2017, ele foi regulamentado como que você não incide as verbas trabalhistas e não incide o INSS, não incide o imposto. Então, o prêmio vem resolver uma boa parte da questão da informalidade. E tem mais, como a reforma, ele foi em 2017, é muito recente. Esse setor leva muito tempo para assimilar as novidades. Por isso que a reforma tributária a gente precisa começar a falar já. E aí, você paga dentro da formalidade. Não é fraudar e chamar salário de prêmio. Não é isso mas sim aquilo que você já pagava, mas que você não punha na formalidade por uma questão de custo, resolveu com a rubrica do prêmio, né? Então, pode perguntar. Oficializa talvez, né, um mecanismo que já estava vigente, e que dava certo para a parte que é contratada, que é aquela parte que é produtiva, gosta de receber por produção, e aquela parte que paga, quanto mais rápido, né, quanto mais bem feito o funcionário fizer, o eletricista fizer, melhor, já paga, já passa para a próxima etapa já, né? Então era um sistema que beneficiava ambos os lados, e que bom, né, que isso está se tornando oficial, né? E assim, precisa praticar. Até hoje, quando eu estou falando de 2017, nós estamos em 25, e muitas empresas que eu levo esse assunto, nossa, a gente não sabia. Então, demora muito, né, para mudar os hábitos desse setor. Então, assim, o prêmio, você pagar isso como prêmio, não vai acarretar um custo nem um prejuízo para ninguém. Você fala assim, não vai embutir nas obras trabalhistas, mas quando você pagar por fora, também não embutir. Né? Só que está formalizado. O trabalhador também tem como comprovar renda, né? Tem toda uma série de vantagens. E agora nós temos a movimentação financeira, né, através do e-financeiro, que acaba pegando isso e causando um grande prejuízo, tanto para quem paga como para quem recebe. Então, assim, a questão da informalidade é um problema sério, né? E o prêmio vem resolver, e é mudança de 2017. Só para completar esse assunto, nós já temos consolidado, né, na Justiça do Trabalho, que o prêmio, que a tarefa, a produção, ela está formalizada que se trata de prêmio. Né? Então, não temos que falar assim, não tem o risco de amanhã na Justiça do Trabalho entender que isso não é prêmio? Não. A Justiça do Trabalho já consolidou esse entendimento. Sim. Quer dizer, formalizou,
aquilo que a construção civil já praticava. Já praticava. E falando nisso, o que a gente tem visto muito aqui na região, imagino que lá em São Paulo também seja semelhante, é o movimento de pejotização. Então, a construtora ou aquela empreiteira, ela vai ter vários funcionários, mas eles não são CLT. Eles têm todas as características, por assim dizer, de CLT, mas o seu José eletricista, ele tem uma MEI, uma ME, né? E isso tem acontecido lá também? Como é que isso se encaixa dentro da reforma? Acontece no Brasil todo. Por isso que eu coloquei aí essa questão do prêmio Sim. e comecei com aquela frase. Sabe o que custa mais barato? CLT. CLT. Por que é mais barato? Você precisa vincular o CNO de obra, o incorporador ele tem que tirar a CND de obra, vai ter que ter mão de obra alocada no CNO da obra, e agora com a reforma tributária essa fiscalização vai ampliar. O PJ, vou falar um pouquinho do PJ, porque MEI e PJ também é a mesma coisa. Sim. Né? Uhum. É a mesma coisa. O MEI é porque o MEI é um pequeno empresário. O E, né, não é de empregado, é de empresário. Né? Então, essa é a diferença do MEI. O MEI veio regularizar a pessoa que vende bolo, a manicure, o cabeleireiro. Não era para construção civil. Não é para construção civil o MEI. Né? Eu não posso ter 10 MEIs dentro da minha obra. Está vendo aqui ser empregado? Isso gera um risco muito grande. Então, o MEI é o PJ, mais ou menos a mesma coisa. Pejotização foi um termo utilizado na Justiça do Trabalho. Quando você contrata alguém para fazer um serviço pessoal e paga como uma nota de pessoa jurídica. Acho que eu fiquei bem na Câmara lá, para deixar bem claro isso. Se você está contratando alguém para executar um serviço pessoal e pagar com a nota de pessoa jurídica, isso é fraude. Isso está fraudando a lei trabalhista. Né? O MEI, ele cresceu tanto no país, porque, assim, em todas as atividades, em todas as profissões, né? Não só dentro da construção civil. Nós tivemos uma lei, a Lei 11.196, ela é de 2006, que trouxe uma regra de imposto de renda, de que um profissional liberal ele poderia tributar como pessoa jurídica o produto do seu trabalho. Abriu uma porta para o PJ, né? Porque houve uma legalização por parte de quem recebe. Porque as autuações que nós tivemos, muito que aconteceu em 2020, porque o objetivo do governo na época era pegar a Rede Globo, foi fiscalizar isso. Uhum. E aí pegou tudo, repórteres, atores, todo mundo que trabalhava com o PJ. Autuou quem pagou e autuou quem recebeu, porque os dois estão em risco, né? Porque quem pagou deveria ter pago como empregado, aí autuou, e quem recebeu deveria ter tributado da tabela do imposto de renda da pessoa física e não como pessoa jurídica. Então, você viu que houve sonegação dos dois lados. Então, a pejotização teve essa história toda, foi início da pandemia, a Receita ia pegar o segundo setor, que ia pegar era a construção civil, isso estava no site da Receita, e aí veio a pandemia, e isso deu uma paralisada. Mas, depois disso, essa lei, 11.196 de 2006, né, vai fazer 20 anos, teve uma ação de constitucionalidade da própria OAB, né, que correu, e que foi resolvida uns 4 ou 5 anos atrás, foi declarado constitucional. Daí surgiu uma abertura, né, para a gente trabalhar com o PJ quando o PJ for um profissional liberal. Porque o entendimento, tanto da Justiça do Trabalho como da questão tributária, e principalmente da Justiça do Trabalho, que o profissional ele tem discernimento, né, para decidir, para querer se trabalhar com a nota fiscal com o PJ ou não. Sim. Né? Então, isso trouxe uma abertura, a gente já teve até alguns casos que a gente defendeu aí na Justiça do Trabalho, né, de engenheiro, que era PJ, e a gente conseguiu sucesso com base nessa lei. Né? Então, tem uma linha aí. É um profissional liberal? Aí, bom, é uma pessoa que pode, sim, a princípio, ser uma pessoa jurídica, né? E tributar. Agora, o MEI, ele é ele é micro. Ele não é um profissional liberal. O MEI, as ações do trabalho, praticamente 90% a empresa perde, né? Na contratação de MEI. A Receita Federal, ela já criou tanto uma sistemática de fiscalização que ela criou um código específico dentro do custo de obra para MEI.
Então fala assim, posso contratar MEI da construção civil? Pode, não tem problema. Desde que seja um contrato de empreitada mesmo. Sim. Por exemplo, eu posso contratar um pintor para ser MEI, né, e falar assim, vou contratá-lo para pintar essa sala. Por salas. Ó, vou fazer um contrato com você, você vai pintar 4 salas. Tá bom, justifica, né? É uma questão de bom senso. Sim. É uma questão de bom senso, justifica. Porque o pintor pode ser MEI? Pode. O pedreiro pode ser MEI? Pode. Né? Porque você só pode tratar como MEI aquele que está previsto na lei do MEI, que a lei complementar é 123, que trata do simples, é a mesma coisa. Então, nós temos que tratar, é a mesma do simples, é a mesma do MEI. Então, o MEI dentro da obra é perigoso, tá? Eu não aconselho a trabalhar com MEI de forma assim discriminada, não, porque já existe todo um esquema de fiscalização. Sim. E é onde nós temos maior número de processo trabalhista. Tá. Porque ele sai, vai na justiça e fala, eu estava trabalhando de empregado, eu não estava trabalhando como empresário. Sim. Então, acaba, sim, nós temos aí várias questões do MEI dentro da justiça, dentro da justiça do trabalho. Sim. Né? Do ponto de vista, talvez, da incorporadora, né? Eu vou lá, vou contratar o serviço, vou contratar uma construtora, ela vai prestar serviço de construção para mim. Como é que eu, incorporadora, me certifico, ou pelo menos diminuo os riscos de acontecer esse vínculo de MEI com a construtora? Então, a incorporadora, ela vai contratar empreiteiros, isso aí, a terceirização. Sim. Né? Então, é importante. Eu acho que nesses anos todos sempre considerei a terceirização muito importante. E a incorporadora, ela vai ter que fazer um cadastro da obra. Já vou trazer aqui também para a questão da reforma tributária, que a reforma tributária vem utilizar o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que até acho que eu citei isso ontem no evento. É muito bem falado ontem também sobre a questão da legalização dos imóveis do Brasil, que vai aparecer com o CIB. A analogia que você fez ontem é que o CIB é o CPF da obra, foi mais ou menos isso? E o CNO é? E o CNO, Hoje nós temos CNO. Sim. Agora, até dia 20 de dezembro, vai finalizar o cadastro da imobiliário CIB, que talvez possamos, eu acredito que pode a Receita Federal até unificar isso. Unificar os dois. Então, eu vou falar um pouquinho de CNO, que todo mundo sabe o que é. Tá. Né? O CNO na obra, toda obra tem que ter um cadastro dentro da Receita Federal, que é o CPF. Né? Nós temos o CPF, temos o CNPJ, e a obra tem um número que chama CNO, Cadastro Nacional de Obras. Né? E todo o setor imobiliário, o setor de construção, ele precisa de uma CND, a certidão negativa de débito. O incorporador precisa da CND para verbar a obra e para otorgar a escritura. Quer dizer, se você não tiver CND, você fecha, né? Porque vai à falência, você não consegue nunca otorgar a escritura para quem comprou o seu imóvel. Sim. As construtoras que trabalham com obra pública, ela precisa ter a CNO de obra também. Né? No setor privado também, quando contratado por proprietário total. Agora, sim, o que é importante a gente falar de CNO em relação à contratação de MEI, contratação de empregados, a informalidade, é que eu vou ter a Receita Federal hoje com o SERO, que é um serviço que a Receita disponibilizou para que o próprio contribuinte possa emitir a sua CND, né? Porque antigamente falavam assim, a Receita faz aquele cálculo que ninguém sabe de onde veio. Não, não é bem assim. A Receita faz um cálculo com base numa norma técnica da engenharia. A norma 12721 da ABNT, da Associação Brasileira de Norma Técnica, é a norma de orçamento. Sim. Né, que está na 4591, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, que exige que você faça um orçamento prévio, né, para você vender. Esse orçamento é feito com base numa norma técnica de engenharia, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Receita Federal utiliza a mesma coisa. Né? Ela utiliza isso. Como é que funciona? De forma bem simplificada aqui. Eu vou vou trabalhar com projetos padrões, né? Alguns projetos padrões que são desenvolvidos aí pela engenharia, porque é a engenharia que faz isso todo, né? Os engenheiros aí, eu tive a oportunidade de conhecer alguns aí brilhantes que trabalham nessa norma.
E aí você tem o residencial, o comercial, a diferença de áreas livres e também salas e lojas, você tem o projeto de tarefa social, que são os projetos padrões. Sim. Como de projetos padrões é extraído uma cesta básica O CUB. de insumos que o Sinduscons usa para todo o Brasil, né? Para avaliar, porque é regional, né? Sim. Isso, o custo da mão de obra que o Sinduscons utiliza para calcular o custo unitário básico, que é o custo por metro quadrado, né? Custo por metro quadrado. Quanto tem dentro desse custo por metro quadrado só de mão de obra? Quer dizer, só de salários. Sim. A composição de um custo de obra vai material, equipamento, mão de obra. Sim. A mão de obra é dividida em salários e encargos. O que a Receita quer saber? Salários, né? Então, e todo esse cálculo é feito pelos técnicos, pela engenharia. Sim. Não há que se questionar esse cálculo, porque ele é feito pela engenharia. Então, vai dizer, essa obra sua aqui tem que ter 1 milhão de salários, né? E aí, e se você não registra o funcionário? Como é que você vai ter 1 milhão de salários? Isso vai custar caro para as incorporadoras. Porque se as construtoras que trabalham dentro da obra não registram o funcionário, então não vai ter mão de obra. Né? Então, importante para quem trabalha nesse setor de construção, que eu não estou falando só de construtora, mas também de todas as empresas que executam serviços especializados, você vai emitir uma nota fiscal. Hoje, o sistema da Receita fiscaliza muito isso. Para cada nota, tem que ter uma folha de pagamento. Porque não se faz obras sem as pessoas. Sim. E se você tiver com funcionário sem registro, você tem a nota e não tem a folha, já acendeu luzinha vermelha no sistema da Receita, né? E vai custar caro para quem? Para o incorporador. Porque aquilo que o construtor não paga, o incorporador vai pagar, que chama aferição indireta. Dentro dessa sistemática toda, a Receita aceita a contratação de MEI. Tanto é que tem um código específico para MEI. Então, tem uma obra, estou te dando um exemplo de que aconteceu numa obra de Curitiba. 14 MEI dentro da obra, chegou a fiscalização. Mas eu não posso ter 14 MEI dentro da obra? Eu entendo que não. Não faz sentido você ter 14 MEI dentro da obra, né? Porque é empregado. Né? Além disso, o MEI é uma pessoa só. Quem na construção civil trabalha sozinho? Quem? Até pedreiro tem ajudante. É verdade. Então, é essa problema. Mas existem alguns serviços que cabe o MEI. Né? Eu tenho um cliente em Joinville que eu quero fazer tudo direitinho, tudo certinho. Chegou um determinado momento, ele disse, olha, meu empreiteiro está dizendo que eu poder contar MEI e fazer serviço. Que serviço é esse? Aí ele especificou o serviço, dá para o MEI. Isso aqui é um serviço que dá para fazer. Eu estou lembrando de um caso que foi lá em São Paulo, que era uma pessoa que ia lá colocar alguma coisa no corrimão. Sim. Um complemento, assim, no corrimão. Pode ser feito por uma pessoa só. Vamos fazer um contrato, né, de empreitada e aí sim poder contratar o MEI. Então, algumas questões, alguns serviços, né, que pode ter dentro de obra que poderia contratar MEI. Sim. Mas eu não posso ter com a 14 MEI trabalhando na alvenaria, porque isso não faz o menor sentido. Porque isso é empregado, né? Então, muito cuidado com a pejotização. Nós temos aí a parte de PJ, que tem muito processo na Justiça. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos relativamente ao pejotização, ao PJ, e estamos aguardando isso. Todos os processos que envolvem pejotização estão suspensos. Mas lembra bem que pejotização MEI, esse não. Essa fiscalização vem e pega. Então, podemos ter dentro de obra, mas com todo bom senso, entendeu? A contratação de MEI. E precisa, porque o MEI você pode vincular a seu CNO, para emitir a CND. Só que o MEI dentro de obra, você tem que colocá-lo na sua folha de pagamento e recolher o INSS para ele, porque você tem que pagar os 20% do INSS. Então, não sai assim tão barato como a gente pensa, né? Você vê que você vai ter o custo da contribuição patronal desse MEI dentro da sua folha de pagamento, que hoje chama E-Social. Né? Um sistema completo e perfeito, né? Feito aí pelo departamento pessoal, onde você aloca o funcionário na CNO, pode alocar o MEI dentro do CNO, mas você tem que lançá-lo dentro da sua folha e recolher os tributos previdenciários sobre ele. Legal. Entrando talvez um pouco mais nessa parte da reforma, tá? Acho que até trazendo quem não está muito familiarizado, essa reforma foi redigida em 2023, né? Ela para ter início, ou seja, substituir o tributo atual
em 2033, se não me engano, né? A reforma, eu faço um resumo para você. Por favor, então explica para quem às vezes está pouco familiarizado É, qual que é o intento da reforma, né? Que reforma que é essa? a reforma tributária ela foi aprovada em dezembro de 23, né, com uma mudança na Constituição Federal. Vamos falar da reforma do tributo sobre o consumo. Né, depois a gente pode até falar um pouquinho do imposto de renda também, que é importante, né? Sim, Que eu até coloquei já em todos os trabalhos que a gente faz. A reforma tributária, ela foi aguardada, né, há 40 anos que a gente espera essa reforma tributária, que muito se trabalhou para ter reforma tributária, e não tem assim, não tem que ficar ouvindo muitos especuladores dizendo que vai aumentar a carga tributária muito, porque pode não aumentar a carga tributária. Mas nós temos que enxergar os nossos negócios de forma diferente. é que só complementando, né? Eu acho que tem um intento de mudar, né? Imposto sobre consumo e trazer um pouco do imposto sobre consumo sobre imposto sobre receita. Acho que talvez seja isso que... O objetivo da reforma é você reduzir o tributo sobre o consumo, vou falar de tributo para envolver todos, não só os impostos, reduzir o tributo sobre o consumo, que é o mais alto no Brasil, e aumentar a tributação das altas rendas, para ter mais equilíbrio na distribuição de renda. O objetivo não é de aumentar a carga tributária, mas o objetivo é simplificar o sistema tributário. Eu trabalho tantos anos com engenheiro e sei que engenheiro se envolve muito com isso. Principalmente não só o empresário, o executivo da construção civil, ele se envolve muito com essa questão tributária. Não é assim como outros setores aí que não, não, isso não é assunto meu, não é não. A engenharia se envolve muito, Sim, né, com isso. Então você tem dos tributos federais, IR, contribuição social, PIS e COFINS. Isso aqui são os tributos que você paga no lucro presumido e que você paga no lucro real. PIS e COFINS ele representa hoje 3,65 dentro do setor de serviço, né? O PIS e COFINS deixa de existir a partir de dezembro de 25. Dezembro de 26. 26. Porque a partir de janeiro de 27, o PIS e COFINS será substituído por um tributo novo, que é um tributo federal chamado CBS. A contribuição, o CBS é um tributo federal que vai substituir o PIS e COFINS. Por outro lado, nós vamos ter um tributo estadual, foi isso que acabaram entrando, que nós não teríamos um tributo único sobre o consumo, porque foi difícil para o Brasil ter um tributo único sobre o consumo, por ser um país dividido em federações, e que eu conheço são 4 países divididos em federações, Brasil, Argentina, Estados Unidos, e há pouco tempo que eu descobri que a Índia também é assim. Mas o resto do mundo não é assim. Né? Nós não temos dividido em federações que são independentes, cada estado é independente e cada município é independente, né, da União. Então nós temos tributos estaduais, federais e municipais. Isso tanto dificultou a reforma tributária. Então nós temos agora contribuição PIS e COFINS, CBS é um tributo federal, que é o IVA dual, né, que foi aprovado aí e que mudou a nossa Constituição Federal, porque a gente precisava de uma mudança na Constituição. Mudar a Constituição precisa de um amplo acordo político. Portanto, houve sim um trabalho muito bem feito, né, independente dos partidos políticos, né, na aprovação aí da emenda complementar 132, que altera a Constituição Federal, acabando com o PIS e COFINS, substituindo pelo CBS. Agora nós temos 2 tributos que afetam bastante a construção civil. O ISS. O ISS é um tributo bastante complicado, né? Porque ele é um tributo municipal e com interpretações, aí, as maiores questões que envolvem o ISS, que é a dedução da base de cálculo de materiais, o ISS calculado pela pauta fiscal para os incorporadores, que no Brasil todo tem. Para mim é o tributo mais caro da construção civil, é o ISS, né? Porque não temos nenhum tributo que é 5%, nenhum, né? Esse é o mais caro. E depois o ICMS. O ICMS é um tributo devido sobre os seus insumos, né? Mas a construção civil não é contribuinte do ICMS. Então, o ICMS e o ISS, que é tributo estadual e municipal, será substituído pelo IBS. Por que será? Porque aí tem uma complexidade maior do que o CBS. CBS já começa em 27, né? Já substitui. O ICMS e o ISS já envolvem 27 estados e 5.400 municípios. Então, tem um pouco maior de complexidade. Por isso, nós precisamos de um comitê gestor,
que foi trazido pela lei, está agora regulamentando com o PLP 108, que é o comitê gestor que vai definir procedimentos. Mas a regulamentação já aconteceu, que é a Lei Complementar 214, tá? Que substitui. Então, vai ser gradativo. Começam os testes em 1º de janeiro de 26, desse tributo, que é o IBS, e vai entrar em vigor, nós vamos entrar na parte da transição agora. Em 2026 é teste, 2027 já começa a cobrar e vai até 2032. Quer dizer, o ISS, ele deixa de existir em 2032. E o ICMS também. Aí a construção civil sempre questiona isso, o setor de serviço, né? Eu não pago, não sou contribuinte do ICMS. Então, agora eu vou contribuir para o ICMS? Essa é a questão da substituição do ICMS e o ISS. Para o setor de corporação, depende muito de cada região, mas o ISS sempre foi um tributo que quem paga é quem vende serviço, né? Sim. Mas se você é um corporador, você tem funcionário próprio teu construindo, né? Então, eu não tenho uma nota fiscal de serviço que paga o ISS e ninguém presta serviço para si mesmo. Aí, para o incorporador, é a pauta fiscal. A pauta fiscal, hoje, é objeto de várias ações judiciais, que é quando você vai regularizar a obra, você tem aqui um débito de 200 mil de ISS. Estou com um cliente agora em São Paulo que deu 194 mil de ISS para pagar. Uhum. Mas todo mundo que trabalhou na obra pagou. Isso é um cálculo pela pauta fiscal, né? E essa pauta fiscal, ela é bastante discutível judicialmente. A gente tem aí 100% de sucesso das ações que nós temos no escritório em relação ao ISS. Mas, assim, nós começamos, a partir de 2027, esse processo todo de substituição do ICMS e do ISS. Nesta transição, nós temos que aprender 3 coisas básicas, né? Que é, como calcular o tributo novo? Então, o PIS e COFINS, eu até dei um exemplo do PIS e COFINS, porque é mais fácil, que o CBS já entra, custa R$ 3,65. Não, a alíquota efetiva não é R$ 3,65. A alíquota efetiva é R$ 3,79, porque ele incide sobre ele mesmo. Sim. O tributo novo, tanto o CBS como o IBS, são tributos que não incidem sobre ele mesmo. Sim. É calculado por fora e não calculado por dentro. Então, meu custo é 100, mais 4%, custa 104, né? Então, assim, eu vou incluir o tributo depois de fechar o preço. Já no sistema atual, por exemplo, um 4%, ele iria incidir sobre ele mesmo. Então, a alíquota efetiva seria mais de 4%. Sim. É o caso do PIS e COFINS, que não é 3,65, é 3,79, né? Então, a primeira questão é um tributo pago, calculado por fora. Segunda questão, que para mim é a mais importante, é que é um tributo não cumulativo. A sistemática do tributo não cumulativo foi a maior expectativa desses anos todos. Sim. Né? Porque se você já paga e eu contrato o seu serviço, eu pago novamente, em cadeia, a carga tributária dentro do produto fica muito alta. É como se fosse um juros composto, né, dentro do imposto. Isso, isso mesmo. É juros sobre juros, sabe? Uhum. O juros sobre juros é a mesma coisa, imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Então, como é que a sistemática, para que você não tenha o tributo incidindo sobre aquele tributo que o outro já pagou? Créditos e débitos. Então, você vai ter o creditamento, Uhum. o sistema de creditamento. Então, você fala assim, comprei areia. Quem me deu a nota de areia pagou o imposto. Então, agora eu construí um prédio. Aquele valor que eu paguei na areia, eu vou me creditar para pagar o meu imposto. Então, eu vou pagar sobre o valor agregado. Uhum. Né? É o IVA. Né? E é dual, porque nós temos um federal e outro estadual. Mas o sentido é o mesmo. Olha, eu comprei por 80 e vendi por 100. Eu vou pagar imposto sobre 20. Porque o 80 já pagaram. Né? Aí, dentro da construção civil, você tem... Vou pôr aqui mais água. Dentro da construção civil, você tem um conjunto muito grande de composição, né, de custos, que vai envolver aí areia, pedra, cimento, e tudo que envolve é um conjunto de muitas pequenas coisas, né? Sim. Então, é um conjunto muito grande disso. Então, para isso, estou falando especificamente da construção civil, porque outros setores, a indústria também tem sua dificuldade. Mas a questão do crédito... E a lei é clara, você só pode se acreditar o tributo que foi pago pelo outro. Como é que eu vou saber se o outro pagou? Né? Então, você vai comprar lá
areia, vou falar cimento. Cimento. Cimento que toda obra tem, né? Tudo obra tem. Aí eu vou comprar o cimento. E aí quem me vendeu o cimento pagou. Pagou o IBS, CMS. Eu vou me acreditar, mas eu vou me acreditar só daquilo que ele já pagou. Então, essa questão e se ele não pagar, como é que funciona hoje? Porque quando você paga o teu fornecedor, você está pagando o imposto junto, né? Sim. Aí ele vai te recolher. Como é que Sim. você vai fiscalizar isso? Aí vem a sistemática do split payment. Deveríamos ter uma frase, um nome em português. Eu odeio usar lei e tratar de um termo em inglês. Mas a gente já está aportuguesando isso, chamando de splitar. Vamos splitar. Né? É isso. Essa eu não sabia. Eu vou splitar. O que é o split? Eu vou segregar. Eu comprei 100 de cimento. Sim. Dentro desses 100, tem 10 de tributo. Então, você que comprou o cimento vai pagar os 10 direto para o fisco, né? E vai pagar para o seu fornecedor só a parte dele. Sim. Então, ele não repassa o imposto. E dentro desse conjunto de elementos que está previsto para mudar, qual que é a tua perspectiva com relação à industrialização da construção? Você acha que vai acelerar, vai reduzir? O que você acha que vai favorecer? Estimula mais. Estimula. Assim, principalmente, a gente tem questionado tanto a questão do ISS aí, essa industrialização fora do canteiro de obra, que é o pré-moldado, o pré-fabricado, a estrutura metálica, o entendimento, aí se vai tributar pelo ICMS ou pelo ISS. O meu entendimento é muito claro. Se eu faço a obra em alvenaria, tijolo sobre tijolo, ou se eu faço a obra com uma placa pré-moldada que vem da fábrica, tudo é construção civil. Tem que pagar ISS. Mas aí hoje a gente trabalha bastante com isso, com o entendimento dos outros estados. Então, quando você vai terceirizar isso, mas eu vou terceirizar, eu vou pagar ICMS custa de 20%, hoje está 20%. Enquanto eu pago ISS, que é 5%. Então, hoje, a parte tributária acabou dificultando, encarecendo, né, você industrializar e comprar produto industrializado. O que vai acontecer com a reforma tributária? A estimular a industrialização fora do canteiro de obra, ela tem uma vantagem técnica muito grande, porque hoje o Brasil vive um apagão de mão de obra, Sim. Principalmente a construção civil, Sim. que trabalha com mão de obra técnica, mão de obra especializada e mão de obra sem especialização nenhuma. Então, a falta de mão de obra hoje, em todo o setor, mas principalmente dentro da construção civil, ela pode ser sanada com a industrialização fora do canteiro de obra. Não que vai haver desemprego, né? Porque se está faltando mão de obra, não vai haver desemprego. Sabe que no período que eu morava lá em Londres, primeiro que as obras que eu intermediava, né, os contratos que eu gerenciava, tinha muitas peças, né, muitos elementos que eram feitos off-site, né, fora de canteiro de obra. E, concomitante com isso, todas as eleições lá, o housing crisis, né, então a crise da moradia. E eles tentavam sempre motivar ou incentivar as casas pré-moldadas, que vinha às vezes 80% da residência já vinha toda montada, você toda de certa forma pré-fabricada, e você montava no canteiro de obra como se fosse um Lego, assim, né? E eles viam como uma possibilidade de solução para essa crise da moradia. Se eu não me engano, lá na Inglaterra, a preço médio da residência é equivalente a 20 anos de salário do cidadão típico, né? Um dos preços mais altos que Nova York, mas que a gente vê também acontecendo aqui no Brasil, a proporção, né, do preço do imóvel versus o salário da população, aumentando a diferença. Então, eu acredito sim que essa reforma tributária vem de encontro, né, a uma necessidade que vai ser a necessidade do Brasil também, de se produzir mais moradia, de se produzir mais escritórios e assim por diante. Então, e tirar na dúvida, porque assim, esse estado aqui não aceita, por exemplo, o estado de São Paulo, ele trata de forma bastante clara, tem até um anexo que define os procedimentos todos em relação à casa pré-fabricada, como você colocou. Mas outros estados não, que eu vou dar um exemplo aqui, claro, que é o estado do Rio Grande do Sul. Ele está sendo reconstruído. Né? Então, nós temos empresas em São Paulo que está reconstruindo as casas do Rio Grande do Sul. E é claro que aí você tem o pré-fabricado como um instrumento, como você disse na Inglaterra, né? De agilizar. Uhum. E aí eu tenho uma empresa, que é essa empresa que a gente está assessorando, que o expertise dela é isso, é fabricar a casa. A casa já sai quase que pronta de dentro da indústria.
E não tem tributação de ICMS, mas o Estado de São Paulo legalizou. O Rio Grande do Sul não está tão claro. Então, a gente está analisando essa questão de se, quando for passar a barreira do Estado, se não vai ter problema com o Estado do Rio Grande do Sul. Eu até entendo que não, porque o Rio Grande do Sul está com alguns benefícios aí para a gente reconstruir o Estado, né, depois do problema sério. E eles têm um projeto lá de 5.000 casas para construir no Rio Grande do Sul, em vários municípios do Rio Grande do Sul, e é tudo pré-fabricado. Isso vai fazer com que eles possam reconstruir o Estado rapidamente, oferecer uma moradia rapidamente, né, com a casa pré-fabricada. A reforma tributária, ela vem tirar essa questão, essa dúvida, esse conflito que existe entre o Estado admitir que é construção civil, que não paga ICMS, o outro achar que paga ICMS. Tira isso e vai estimular a construção fora do canteiro de obra, porque não existe mais essa questão tributária que pode custar caro em assessorias, e o ICMS custa 20%, enquanto o ISS custa 5%. Então, a gente acaba resolvendo isso. É futuro do Brasil. Não só isso, tem outras coisas muito interessantes em relação, sabe, aos containers? Sim. Os containers que eu já vi. Coisa incrível. Os containers você leva a casa pronta. Agora, você chega lá, você tem que fazer a fundação, depende, né, da casa. A fundação pode ser terra radier, penso que eu não entendo um pouquinho disso. Aquela radier que você pode carregar a casa. Isso. Aí você pode trabalhar com uma fundação mais simples, mas você tem que ter instalação elétrica, hidráulica, esgoto, para você ter a construção civil, é isso. O fato de eu estar trabalhando, construindo parte fora, não deixou de ser construção civil, só não estou fazendo tijolinho sobre tijolinho, né? Sim. Isso que é a importância aí da industrialização, e se vai estimular, sim. Estimula porque tira um problema tributário que hoje atrapalha tanto essa industrialização fora do canteiro de obra. Então, pelo que eu entendi, não só a gente fazer essas peças, né, off-site ou fora do canteiro, mas também a terceirização. A reforma vem para incentivar a incorporadora fazer o trabalho da incorporadora e subcontratar ou contratar os trabalhos de mão de obra, de terceirização, é mais ou menos essa... Então, a terceirização, ela veio dos anos 90, pela necessidade de gestão de mão de obra, né? Para você não trabalhar com a mão de obra ociosa, já que o mercado parou, né? No Brasil, você estava fora do Brasil nessa época, mas desde de 91 até o ano 2005, o setor parou, tá? Porque nós não tínhamos recurso nenhum. Mesmo a incorporação imobiliária, a incorporação não tinha uma lei que protegesse. Aconteceu em meados de 95, dos anos 90, foi no 95, com a falência da Encol, que foi a maior incorporadora que o Brasil teve, que nós sentimos, que nós percebemos a fragilidade da nossa lei 4591, né, que é a lei de incorporação. E aí ficou o mercado parado. Então, chega até 2005, o mercado retomou a partir de 2006, né? E nós passamos a ter uma lei que protegia, que segrega, que é o patrimônio de afetação, né? O patrimônio de afetação segrega o patrimônio, veio oferecer mais segurança jurídica para as incorporadoras, abriu a possibilidade de financiamento, quer dizer, antes, naquele período desses 10 anos aí, só tinha Caixa Econômica que financiava, aí começou isso, surgir as SPEs na época, como uma forma de segregação, que foi justamente em meados dos anos 90, mas o mercado financeiro sentiu uma insegurança muito grande em relação à nossa 4591, na falência do incorporador, que foi o histórico da Encol, e aí veio o patrimônio de afetação como instrumento de proteção patrimonial. Vou deixar claro isso aqui, porque até hoje eu escuto gente falar assim: meu advogado disse que para eu fazer patrimônio de afetação, eu tenho que fazer SPE. Não é verdade. Você pode A SPE, ela tem a mesma função do patrimônio de afetação, né? Então, que é a segregação patrimonial. Tem, para mim, acabar com a SPE, né? A SPE, eu já fechei muitas SPEs por aí. É mesmo? Não sabia que você tinha esse viés. Já fechei. Porque é uma empresa, uma SPE é uma empresa que tem um custo muito grande, né? Sim. Desculpa aqui. Tem um custo muito grande. E por que eu tenho que ter uma empresa para cada obra que eu faço? Por quê? Né? Porque a obra é o teu produto, você é um incorporador. Você tem um produto, sim, que é uma obra A, obra B, você é seu produto. Você já viu ter uma empresa para cada carro que se fabrica? Não. Então não tem que ter uma empresa para cada obra que você faz.
Nós trabalhamos com SPE em 95 até 2005, porque nós não tínhamos uma lei que segregava o patrimônio. Sim. Porque antes de 95 não existia SPE, não. Quer dizer, existia porque tinha previsão no Código Civil. Mas não trabalhávamos com as SPEs dentro do mercado imobiliário. A gente tinha a incorporadora, que tinha 20 obras, né, dentro de uma mesma CNPJ. Uhum. Isso é o patrimônio de afetação. A incorporadora pode ter 20 obras e segregar pelo patrimônio de afetação. Então, se o objetivo do patrimônio de afetação é o mesmo objetivo da SPE, segregação patrimonial. Não que a gente não possa usar, né? Sim. O S é de sócio, Sim. né? Então, eu tenho sócio que vai... Então, eu vou ter uma SPE, mas se eu não tiver, não preciso. Sim. Né? Ainda pode usar também a SCP, que é o tipo de contrato, para captação de investidores, né, dentro da empresa. Então, o patrimônio de afetação, ele vê estimular o setor de imobiliário. O setor imobiliário deu uma expansão muito grande por causa da Lei 10.931, que ela é de 2005, de 2004, vigor 2005. E aí nós retomamos, o setor acabou andando mais a partir de 2007. Nós tivemos boom imobiliário. Sim. Você já estava aqui? Já, 2007, eu ainda estava aqui. Eu fui depois de 2007. Ah, você foi depois. Fui depois, Então você foi na época do boom imobiliário. Eu fui... O mercado estava bom. Em 2007, 2014 foi boom imobiliário. Mas acho que 2013 deu uma recaída, 14, né? caiu. 2014 deu uma caída, acho que recaída. talvez, não sei se foi especificamente por causa da Lava Jato ou coisa do tipo, mas acho que deu uma baixada, assim, né? Deu uma recaída por questão política, né? É. Por questões políticas, nós tivemos aí a desoneração da folha de pagamento, que foi de fato, acabou prejudicando muito o país, porque houve uma queda de arrecadação, né? Sim. Com a desoneração da folha de pagamento, veio o impeachment da Dilma na nossa época, Sim. né? Você lembra disso? E também houve um problema no real estate americano, né? Aham. Que também então, não nos afetou tanto. Também não afetou Que foi em tanto, né? 2009, É. que teve um problema no real estate e que todo mundo ficou com receio e descobrimos que a gente estava tão sólido que o problema lá nos Estados Unidos não nos afetou. O que afetou o setor foi o problema interno nosso. Sim. Foi em 2014, né, de fato, houve todas aquelas questões políticas sérias, e aí também uma desistência de arrecadação em função da desoneração da folha de pagamento, que, a meu ver, foi um político também, foi uma decisão política da desoneração da folha de pagamento, onde eu troquei os 20% sobre o salário por 2% sobre a receita bruta. Sim. E aí houve uma redução de carga tributária para o contribuinte, houve uma redução de arrecadação para o país, no momento em que o país não tinha nada que substituísse. Sim. Volta em 2013, né, a desoneração da folha com 4,5%, que aí não existe aí a desistência de arrecadação, mas a gente trabalha ainda hoje com a desoneração da folha de pagamento. Recentemente tivemos aí uma questão bem séria aí de uma queda de braço entre Congresso e governo, mas nós estamos com a folha reonerada, né? A reoneração da folha de pagamento. Então, assim, de 2007 a 2014, nós vivemos a festa do dinheiro. O pleno emprego, a gente importava até engenheiro do Chile, importava tudo. Aí faltou mão de obra, tudo. Em 2014, demos uma parada, né? Aí, mais o patrimônio de afetação, que é o que eu queria falar um pouco mais de corporação, e falar do RET, que foi a 10.931, é uma lei que vem... introduz o artigo 31A, 31F, dentro da 4591, que você é incorporador, porque eu falei tanto de consultor, tem que falar um pouquinho de incorporador. O RET é o Regime Especial de Tributação, né? Que ele vem junto, se a pessoa optar, com o patrimônio afetado, é mais ou menos isso? Isso. O que é o RET? Não tem nada melhor que 4% sobre a receita bruta. 4%. Normalmente o incorporador paga 6,5%, de 6 pontos... No presumido. No presumido, né? E se você solicita o RET, você desce de 6,5% para 4%. Né? Não tem como ficar fora do RET, né? E é muito simples. A Receita Federal, ultimamente, foi a partir de março de 2025, ela alterou um procedimento, né, do RET, mas a gente se preocupou muito com isso, porque a instrução normativa não era muito clara, mas facilitou. Hoje você consegue tirar o CNPJ do patrimônio de afetação e optar pelo RET em 5 dias. 4%, não tem nada melhor que 4%. Qualquer 100 mil reais vale a pena fazer o RET, porque não tem custo nenhum. Sim. Né? Como é que funciona? Eu vou registrar o memorial de corporação lá no registro de imóveis, né? Porque eu falei de construtora, não falei de corporadora. Sim. E para incluir aqui também a reforma tributária. A reforma tributária vai afetar o setor de corporação onde?
aquisição de terreno. Aquisição de terreno. Aquisição de terreno. Como é que você pode adquirir terreno? Compra e venda, permuta unidades a construir, então você vai adquirir o terreno. E terreno, como diz aí o o Rodrigo Dias, que é um excelente advogado, trabalha com o Secob, ele fala assim, o terreno não é consumível, né? Então não tem imposto, não tem tributo sobre consumo aí. Então, para isso, a lei complementar 214 cria o redutor de ajuste e o redutor social. Que é exatamente não incluir na base de cálculo do IBS, CBS, o valor do terreno. Isso é importante para os incorporadores entenderem bem essa sistemática, porque esse setor é um setor que tem um ciclo operacional longo. Sim. Desde que você está fazendo a prospecção do terreno, até a hora que você finaliza, pode se passar 5 anos, 6 anos, e aí até lá já está tudo implementado, a reforma tributária. Sim. Então, você precisa ver toda essa parte de questão de terreno, como é que fica o reflexo da tributação. Aí, depois, você vai colocar a venda. Então, para você colocar a venda, né, você tem que ter um registro público para fazer oferta pública, que é o registro da incorporação mobiliária do registro de imóveis, né? A partir daí, os corretores podem trabalhar, né? Porque a oferta pública, né? Hoje, tudo que você faz hoje, até na internet, é oferta pública. E sobre o produto da venda, esse setor é tributado pelo regime de caixa, você vai pagar 4% de tudo que você recebeu. O RET tem IR, contribuição social, PIS e COFINS. PIS e COFINS deixa de existir a partir de 2026. 2027, PIS e COFINS vai ser substituído pelo IBS-CBS. Sim. O que é a minha mensagem aqui para os incorporadores, Pedro? É que é o seguinte, a lei, ela permite que você opta em ficar pagando os 4%, se você fez opção pelo RET até dezembro de 28. Isso dá uma certa tranquilidade, falar, poxa vida, então até dezembro de 28 eu vou pagar os 4%, na hora de você fazer o seu estudo de viabilidade. Mas a lei permite que você faça a opção e manter os 4%, ou você tirar o PIS e COFINS e tributar pelo IBS-CBS. Quer dizer, o RET, qual é o futuro do RET? O RET é imposto de renda, construção social, não mexeu. Sim. Mas o CBS pode ficar mais barato do que o 3,65. Ou dentro do RET, ele tá outro percentual, não vou chutar aqui que eu não estou lembrando o percentual. Você tem que fazer uma avaliação para ver se vale a pena. Porque o IBS-CBS, porque o CBS, que substitui o PIS e COFINS, está no RET, ele vai te dar crédito, é não cumulativo, é calculado por fora, né? Quem sabe ele não pode ser mais interessante. Então, temos que fazer conta para avaliar isso. Tá? O RET é o regime especial para o setor de imobiliário, que vende na planta, quer dizer, incorporação imobiliária, e que optou pelo patrimônio de afetação, que veio substituir as SPEs, e você tem que fazer uma opção pela tributação especial diretamente no site da Receita Federal. E você mencionou, né, que a reforma tributária vai impactar na aquisição de terrenos. Você acredita que pode impactar também nas vendas, na pessoa que vai adquirir o imóvel? Tem alguma mudança também para essa questão dos créditos? Assim, o que é hoje mais complicado para a gente fazer simulações? Uhum. Então, nós já pegamos nós que eu estou falando que foi um grupo, faço parte do Conselho Jurídico da CEBIC, um empreendimento, né, de uma ordem de 100 milhões de VGV, e a gente simulou tudo e o preço baixou. O preço baixou lá na ponta para o consumidor final? Baixou. Agora, o que depende para você chegar? Depende do custo. Né? O preço é uma consequência do custo, ou você vai reduzir sua margem de lucro. Na hora de você adquirir os materiais, onde eu vejo o maior desafio na reforma tributária é no setor de suprimentos. Porque hoje você compra por 100, né? Agora, o tributo novo, você vai calcular sobre os 100. Para isso, você precisa expurgar o imposto de dentro desse 100 para depois colocar o outro. Se todo mundo fizer isso, a gente pode não ter nenhum aumento de carga tributária, pode não ter redução ou pode empatar. Depende da forma que você trabalha. Então, assim, os pessoal de suprimentos precisa ter isso. Vou dar um exemplo aqui. Há algum tempo atrás, eu comprei um material de piscina. Para tratar a piscina. E aí, a nota era de 400 e poucos reais. Era aquele cupom. No cupom, estava escrito assim, embaixo, imposto embutido no preço, R$ 129. Sim.
Então, eu teria que tirar os R$ 129 e depois colocar o outro imposto. Mas lembramos que aqui, dentro desse 29, tem outros tributos que não são sobre o consumo. Tem o imposto de renda, né? Tem a contribuição social. Então, é isso. E quando eu pego essa notinha, eu penso assim, se aquele lugar lá onde eu comprei material de construção, que é um comércio pequeno, consegue colocar no seu cupom o imposto que está embutido, então qualquer empresa consegue fazer isso. Sim, Né? sim. Então, até quando nós estivemos aqui no Constru Summit, que foi lá que você... Em Florianópolis. Florianópolis, eu estive lá conversando com o pessoal do Cienge, né? Aham. E falei, o que o Cienge pode oferecer? Ou, não é só o Cienge, estou fazendo propaganda do Cienge. Sim. Apesar que o Cienge está aqui em Santa Catarina, né? É daqui Todo de mundo- Floripa. É de Floripa, que é fantástico. É o sistema que atende bem a construção, mas tem outros muito bons também. O que o sistema poderia fazer, a parte de informática? Pegar o seu arquivo todo, o seu cadastro de material e fazer esse cálculo. Sim, Na hora de negociar, já negociar sem o imposto embutido. sim. E aí sim, para depois colocar o imposto. Pode reduzir a carga tributária do empreendimento como um todo? Pode. Sim. Né? Pode. Você não acha que esse cálculo tem que ser feito para cada compra, né, o que deveria ser feito para cada compra, não vai na contramão um pouco da simplificação, que é uma premissa da reforma tributária? A simplificação, ela vem na apuração dos tributos. Aham. Hoje fazer apuração de tributos, calcular, pegar todos os detalhes que envolvem toda essa complexidade tributária, acaba correndo erros. Até porque, por mais cuidado que a gente toma, de vez em quando, você vai tirar uma CND, vai tirar uma certidão negativa, tem uma restrição lá. Né? Sim. Então, e o pessoal de contabilidade que faz os cálculos, sabe, nós temos uma série de obrigações acessórias, FDRINF, E-Social, DCTF Web, sabe, FD Contribuições, é uma série de obrigações que você vai informando para a Receita Federal, e muitas vezes a base é a mesma, e qualquer informação ali equivocada pode resultar. Nós já fizemos auditoria fiscal em várias empresas de construção civil, todas elas, sem exceção, pagaram mais imposto do que devia. E todas elas tinham dívida em outro Sim. tributo. Então, é a complexidade, né? A complexidade que nós temos hoje do nosso sistema tributário. O que é a simplificação? A simplificação é a plataforma da Receita Federal que vai administrar todos os seus créditos e vai apurar o imposto para você. Sim. Então, essa é a simplificação. Na hora que você efetua, e está envolvido com toda a construção financeira. Na hora que você paga, com qualquer consumidor, quando paga, e você como construtor é consumidor, você já vai gerar o crédito, Sim. né? Porque vai splitar já o valor Vai lá. explicar. Vai te gerar um crédito. E a plataforma da Receita vai administrar isso para você. Sim. Você vai visualizar Sim. qual o seu crédito. A gente precisa ter gente que entende bastante para avaliar se aí não tem alguma informação que vai complicar. Tá. Né? Aproveitando o gancho que você trouxe, né, dessas empresas que já estão pilotando e dessa inovação tecnológica, né, no quesito de informação e de registro, como é que fica a parte do fisco? O quão eficiente fica o Leão em identificar essas empresas que estão participando? Como é que Vou essa te questão? falar uma coisa assim, os caras são bons. Eles são muito bons, tá? O fiscal não é treinado. A gente tem problema com os fiscais, vai lá, o fiscal não tem treinamento nenhum. A Receita deixou de investir na treinamento dos fiscais, né? Mas no sistema, não. O sistema não erra. O SERPRO, eu não mostrei ontem, você estava ontem lá, não estava? Tava. Eu mostrei lá ontem a palestra que eu participei com o CEO do SERPRO. E a plataforma da Receita, junto com a instituição financeira, é muito boa. Aham. O pessoal do SERPRO é muito bom, gente. Assim, eu sempre falo isso há anos, né? Não pensa assim, eu vou correr risco. Não, gente, isso que é certo hoje. Pode acreditar em mim, os caras são bons, né? Eles são bons. Eu já encontrei um erro uma vez no sistema, sabe? Um cliente que a gente estava fazendo uma revisão, né? Ele sofreu uma atuação e primeiro a gente audita para depois entrar com ação na justiça. Assim, dá para a gente, das atuações, a gente derruba mesmo, né? Não teve uma que a gente não ganhou. Não tudo, mas ganhou. Sim. E aí eu montei uma fórmula, né, de cálculo da dívida e eu identifiquei que tinha um cálculo errado no cálculo da atualização do valor.
Entramos em contato com a Procuradoria, não conseguiam resolver, entramos com ação judicial, né? O juiz deu horas para a Receita Federal corrigir o sistema. Sabe o que acontecia? Lá na Procuradoria eles diziam assim, não, a gente tá errado mesmo. Mas eu não consigo corrigir, porque o sistema não corrige. Aí a gente entrou com ação judicial e o juiz deu horas assim, para a Receita Federal corrigir o sistema. Corrigiu, tá? E não corrigiu só para o cliente nosso. Corrigiu para todo mundo. Corrigiu para todo mundo. Agora, isso aí é um exemplo de que eu vivi, uma experiência única que eu vivi, de por acaso achar um erro, porque eu estava fazendo uma composição da dívida, e aí eu identifiquei isso. Mas nesses anos todos, gente, o sistema está muito bom. Sim. Quando a gente vai te regularizar a obra, tirar a CND, que mudou todo o sistema, eu consultei o fiscal. Ixi, cada escuto, cada bobagem. O fiscal disse que é assim que faz. Não, gente, o fiscal está apanhando com a gente. Né? Porque eles também não treinam. Cuidado. Eu já tive tive um caso de uma obra que a gente foi regularizar em Manaus, e aí eu mandei ter uma pessoa lá para fazer, uma funcionária que foi lá. Chegou lá, a fiscal que atendeu falou assim, não é assim que tem que fazer não, você tem que mudar isso. Aí a pessoa entrou em contato comigo e disse, não, o fiscal não está correto. Não, ela mandou eu mudar, senão no protocolo. Eu mandei lá. A empresa era uma empresa grande, uma empresa até multinacional. Tá bom. Você vai dizer para a fiscal, você vai dizer para ela isso. Eu vou fazer como você mandou, mas isso vai dar errado, porque o sistema não vai deixar passar, tá? Quando é errado, você vai se responsabilizar. Faz ela assinar isso. Aí você protocola do jeito que ela falou. Bom, não deu outra. Foi 3 meses, tá? 3 meses o sistema notificou. Quando o sistema notificou, peguei essa minha funcionária com o documento que ela estava, você vai lá, chama a pessoa que pegou você alterar para corrigir, né? Chega lá, a pessoa não estava lá mais. Não estava mais trabalhando. Não. Essa pessoa era da fiscalização. Sim. Aí o outro setor atendeu e corrigiu o assunto. Corrigiu. Então, assim, hoje você não fala mais com ninguém. Hoje você é tudo. Eu tenho um setor nosso do escritório que trabalha com a regularização de obra. E a gente precisa obra retomada. Hoje você precisa do certificado digital para você acessar. A gente tem uma certa dificuldade hoje nessas obras que foram paralisadas. Não estou falando de falência porque ninguém faliu, mas paralisou obra, tomou obra. E a gente tem dificuldades, assim, a gente enfrenta alguns desafios, mesmo 30 anos trabalhando nisso, na parte de regularização de obra. Sim. Aí já aconteceu do fiscal. Aí o meu gerente lá, ele entra no chat, você fala com o fiscal do chat. Fiz o trabalho, foi indeferido. Aí ele entra no chat, fica lá na fila do chat, fala com o fiscal. Quando o fiscal chega, ele fala assim, olha, faz o seguinte, eu não entendo nada desse assunto, eu indeferi. Então você protocola de novo, que pode cair na mão de alguém que entende, que resolve. Acontece. Toda vez que tem um deferimento, eu pego a legislação, faço um resuminho e passo para ele. Já não aconteceu de fiscal falar para ele assim, pede lá para a Marta Helene mandar para gente resolver isso? Eu acho isso muito válido, porque ninguém é dono da verdade. Nós temos dificuldade de entender a Constituição Civil, essa complexidade toda, e os fiscais também têm. Sim. Mesmo que nós estamos junto com vocês dentro de obra, é mais fácil, né? Sim. Eu estou agora com um caso recente assim mesmo, foi de semana passada, a gente entrar com pedido de CNPJ de uma SCP e já foi indeferido 3 vezes. Aí eu pego o processo, analiso tudo, tá tudo certinho. Quando a Receita indefere, ela indefere por quê? Porque ela fala assim que o documento é elegível. Como é que o documento é elegível? Se é um contrato assinado direitinho. Aí, vamos assinar tudo de novo? Vamos assinar tudo de novo, porque pode ser assinatura digital, né? Vamos assinar tudo de novo e protocolar de novo. Eu até já falei com o cliente, se for indeferido novamente, eu vou entrar com ação judicial. Vamos lá com a ação judicial, no último caso. Mas por que é que estão indeferindo? Porque está caindo na mão de alguém que não sabe o que é SCP. Uhum. Porque SCP não é uma coisa muito comum, né? Uhum. Caiu na mão de quem não sabe, ele fica com receio e aí indefere, né? Mas é isso que a gente está vivendo. Várias vezes a gente tem questões, assim, na virada toda do sistema da Receita Federal, né? Eu estava fazendo uma reunião com uma advogada que a gente estava auxiliando aí o escritório, estava fazendo uma parceria com o escritório na regularização de obra, e aí a reunião estava lá com a comissão de representante. Sim. Aí no meio da reunião eu disse para ela, não se preocupa não que a gente vai conseguir resolver, porque a Receita Federal não está sabendo, nem está sabendo o que está fazendo. Sim. Aí ela disse assim, Martelena, sabe a pessoa que está aqui com a gente? É da Receita Federal.
Uma pessoa do conselho trabalhava na Receita Federal. Aí eu falei diretamente com ela, falei, não é uma questão de desvalorizar o fiscal, mas está complicado, porque a instrução normativa da Receita, ela está em desacordo com o sistema, então por isso que não funciona, mas daqui a pouco a gente resolve. Sim. Aí ela falou assim, não, Martelene, não se preocupe não, porque eu também não entendo nada disso e nem sei porque que isso aí não está dando certo. Mas eu conheço uma pessoa que trabalha nessa área da Receita, eu vou falar com ela e ela para entrar em contato com você para ajudar a gente a resolver. Mas foi meia hora depois, a pessoa entrou em contato comigo. E tudo que ela me passou, eu sei que não era aquilo. Uhum. Porque eu trabalho há 30 anos com isso. Sim. Né? Aí eu agradeci tudo, mas não era da forma que ela estava entendendo. Sim. Não era. Sim. A gente acabou conseguindo resolver. Então, a gente enfrenta esses problemas todos aí de interpretação, por isso que a gente precisa estudar muito e conhecer. A reforma tributária vai ser uma mudança muito significativa, mas se você não entender todo o processo que vocês fazem obra, seja no setor de serviço ou no setor de incorporação, vai ter dificuldade de assimilar as novas normas, tá? Com certeza. Eu queria aproveitar o gancho, Martelene. A gente está num período de transição, né, de uma reforma que vai acontecer, né? Já está com o sistema rodando, já estão pilotando já com algumas empresas, né? Então, de fato, vai acontecer. Se encaminhando agora para o final do episódio aqui, o que você poderia dar de dicas práticas para o incorporador começar a se mexer? Por onde que ele começa? Ele tem que ficar sentado esperando acontecer? Ou o que ele tem que fazer, assim, talvez uns 4, 5 passos práticos para ele? Não pode ficar parado. Tá. Tem que começar já. Primeiro, rever teus processos, né? Nós desenvolvemos um trabalho, a gente está fazendo com alguns clientes, né, de revisão dos processos. Você tem que rever os teus processos internos, porque você tem que começar a enxergar uma mudança. Suprimento, já dei um exemplo, suprimentos. Sim. Segundo, empresa do Simples. As empresas optantes pelo Simples, elas, dentro da construção civil, será um grande problema. Então, você precisa começar a relacionar, eu já começo por aí, ó. Eu tenho uma lição de casa com os clientes, né? Você revisa todos os seus fornecedores que são do Simples. Avalia junto com eles, né? O que vai acontecer. Porque o Simples, ele é vedação constitucional crédito, CMS. Não vai valer a pena você contratar a empresa do Simples, porque você não vai se acreditar. Agora, dentro da construção civil, é anexo 4. Então, o Simples nem sempre é interessante. Só para empresas bem pequenas, que fica na faixa de 780 mil anual. Então, eu coloco primeiro assim, suprimentos, tem que nunca se envolveu com a parte tributária, precisa ter noção na hora de negociação, não precisa conhecer e dominar. Né? A função do suprimento é outra. Para fazer boas negociações, tem que entender que o tributo por fora, né? E também expurgar o valor. Tem que rever os processos de aquisição, de alocação de custos, né? Os processos de contratos. Dentro dos contratos de construção tem uma coisa importante, né, que eu venho falando bastante, que é o fornecimento acessório, o fornecimento principal, quando é o contrato de empreitada com fornecimento de materiais, principalmente a empresa que trabalha com a obra pública. A revisão de processos, você começa com a análise dos seus balanços, para você ver onde você está alocando os seus custos. Porque estes custos, eles vão te gerar crédito. Uhum. Né? Como é que eu estou alocando esses custos? E não tem nada a ver com lucro real, lucro presumido. Tá? Você fala, não, mas eu estou no lucro presumido. Não tem nada a ver. Isso, lucro real, lucro presumido é imposto de renda, gente. IBS, CBS, todo mundo vai pagar. Não, a alocação do seu custo no seu CNPJ correto, porque vai gerar crédito. Né? Então, a gente está fazendo muito essa análise de balanço. Muito importante a contabilidade nesse momento. Tá? A contabilidade não é a parte fiscal. A parte fiscal vai vir assistida pela Receita Federal. Hoje os contadores precisam fazer contabilidade correta, né? Fazer a contabilidade pelo regime de competência, a alocação dos custos, para que você possa entender o que te vai gerar crédito, o que não vai gerar crédito. Eu compro em nome de quem? Da consultora da incorporadora? Eu compro em nome de quem? Do meu cliente? Isso que é importante, rever seus processos. Os processos de compra, de alocação de custo e da contratação de empreiteiros ou da mão de obra. Vai valer a pena eu ter empregado? Não vai tirar, não é uma coisa que não vai valer a pena. O exemplo que eu coloquei ontem, aquela empresa tem muita mão de obra contratada, porque tem um valor agregado de 60%. Então, eu vou ter um crédito aí em cima disso. Tem que rever os seus processos um a um. Rever os seus contratos, para os contratos ficarem bem claros.
Né? Na parte de contrato, você é incorporador, você contrata o pleiteiro. Né? Ele te emite uma nota fiscal e você vai ter crédito dessa nota. Como é que a nota está sendo emitida? De forma correta? Vou te falar uma coisa. 90% das notas fiscais do Brasil são emitidas erradas. Numa coisa muito séria. Objeto do contrato. Serviço que eu executei. A descrição do serviço de forma correta. Então, rever a emissão da nota fiscal. A partir do ano que vem, a nota fiscal vai ser emitida a nível nacional. Né? Porque já está sendo implementada. Não vai ser a prefeitura que vai definir. É a nível nacional, a nota fiscal de serviço, que vai ter um espaço para você já fazer o creditamento. O grande desafio nosso é entender a reforma tributária. Isso é uma grande dificuldade. Dentro da Constituição Civil, o maior desafio é entender a atividade que vocês exercem, o que vocês fazem de verdade. Né? Isso é o grande desafio. Comece a rever seus processos. Né? Os seus processos de compra, o seu processo de pagamento, seus processos de locação de custos. Sim. Né? E precisa revisar. E precisa entender a reforma. Né? E só para a gente finalizar aqui, não vamos deixar de falar sobre a tributação da distribuição de lucros. Eu tenho ouvido aí no Brasil todo, os contadores falam assim, estou orientando meus clientes a distribuir lucro esse ano para não pagar. Não caia nessa. Não caia nessa, gente. Né? Porque você pode até fazer esse ano, mas e o ano que vem? Não tem como você fazer. E está bem claro no projeto de lei de que o lucro de 2025, este não será tributado. Então, não precisa inventar a história. Eu vi o caso de uma empresa que eles planejaram pegar um dinheiro emprestado para distribuir reserva de lucros, para não tributar no próximo ano. Gente, vai pagar juros, sem necessidade. Não precisa. Né? Vamos esperar com calma, até 30 de setembro já devemos ter um projeto de lei convertido em lei, né? Eu acredito muito nisso, né? E fazer uma programação, um planejamento da distribuição de lucros até 600 mil. Se nós estamos falando de pequenas e médias empresas, 600 mil é um número bom, né? Que pode não ter nenhuma tributação. Sim. E se tiver, ela pode, porque é gradativo. De 600 até 1.200.000, aqui é zero e vai chegar a 10%. 700, 800 mil no ano não vai ter um grande acréscimo de carga tributária. Tá? Então, vai ficar atento a isso, porque ainda não tem lei? Não, mas vai ter. Sim. Vai ter. Até o dia 30 de setembro. Só não podemos ficar à mercê de especulações. Sim. Dizer, poxa, eu vi de um contador uma vez, ele disse assim, eu já falei para o meu cliente, não vai mudar nada. Eu que vou ter problema. Porque a minha nota fiscal, quando eu mando para ele, a nota fiscal do serviço contábil, eu vou colocar lá 27% de imposto, né? E ele vai se acreditar. Para ele não vai mudar, mas para mim vai mudar. Não, primeiro que não é 27%. Porque os serviços também profissionais têm redução de alíquota. E a construção civil tem redução de 50% de alíquota. Então, entender a reforma tributária dentro do contexto de uma atividade complexa, que é a sua atividade de corporação e construção, isso é importante, né? E rever os teus processos. Rever os seus processos de compra, de pagamento, de alocação de custo e forçar a sua contabilidade. Mais do que nunca, o contador que faz a contabilidade como ciência, o registro contábil vai ser importante, mais do que o fiscal. Né? Vou te dar uma estatística, que no mínimo 50% do Brasil faz contabilidade errada. Bom, eu acho muitas vezes que o brasileiro vê o contador como um inimigo, né? Como um funcionário da Receita, e eu falo assim, olha, o primeiro cliente do contador é a contabilidade gerencial, né? A gerencial, se você trabalhou nisso na Inglaterra, você sabe que nos países desenvolvidos a contabilidade é a base de tudo. Né? Muito. É a base de tudo. O que é importante aí para os contadores também se movimentarem? O regime de competência, principalmente no setor de serviço. Como é que você vai reconhecer a receita? E no incorporador é o POC, porque é a norma internacional, que é o reconhecer a receita conforme o andamento da obra, que é o POC. Não vou nem falar inglês, porque você fala inglês muito bem, meu inglês é péssimo, mas é Percentage of Completion, né? Completion. Percentage of completion. Pode falar bonitinho aí, que você fala bonitinho. Aí é o seguinte, a importância disso é muito grande. E assim, sempre que aparecem empresas novas nos procurando, a contabilidade não está certa. Né? Sim. Então, os contadores precisam, sim,
precisa Sim, rever com os seus rever. contadores o processo de reconhecimento de receita, porque lucro que distribui é o lucro contábil, Sim, né? né? Vai afetar isso. E o controle que você vai ter do creditamento do IBS-CBS é do registro contábil, Sim, né? Na composição do custo. com certeza. Meus caros, falamos hoje aqui sobre reforma tributária, um assunto importantíssimo e de alto impacto para a incorporação e construção civil. Olha a abrangência do tamanho dessa mudança que tem no nosso ecossistema. Vai desde o servente até o sócio proprietário da incorporadora. Vai pegar cadeia de suprimentos, qualidade operacional, falamos dos processos, contabilidade, a parte de recursos humanos, direito na contratação. Então vai abranger todas as disciplinas da construção civil, da incorporação imobiliária. Realmente é uma coisa de muito impacto e vai, de certa forma, valorizar aqueles que se profissionalizam. Então, parabéns a você que está aqui se profissionalizando, está ganhando conhecimento, está investindo o seu tempo em algo que vai melhorar a sua empresa e sua qualidade de vida. Martilene, muito obrigado por trocar essa ideia aqui conosco, arranhar a superfície do conteúdo, que é um conteúdo muito denso, muito espesso, né? A Martilene tem um curso, vários cursos na verdade, né? Mas eu fui aluno dela em alguns desses cursos. Por favor, comente aqui conosco, né, com nossa audiência, dos teus livros, dos teus treinamentos, dos teus próximos treinamentos, enfim, como é que a pessoa te encontra, quais os canais que ela pode entrar em contato? É um trabalho que eu acho super importante na altura da minha vida, de compartilhar conhecimento e poder colaborar aí, que eu aprendi com tanta gente, né? De também compartilhar conhecimento. Eu faço treinamento para o setor imobiliário e construção civil há 21 anos, né? Desde 2004, eu comecei lá no Sinusconde de São Paulo, depois rodei o Brasil todo. E faço treinamento, cada assunto, que um é ligado ao outro, né? Incorporação imobiliária, loteamento, cotação da mão de obra. E uma vez por ano nós fazemos um seminário, que é uma visão global aí do setor, que nosso seminário vai ser dia 23 e 24 de setembro. Não, desculpa, 23 e 24 de outubro, lá em São Paulo, presencial e online. Eu aprendi muito online com a reforma tributária, fiz muito treinamento com a reforma tributária, gosto muito do presencial, porque a gente pode debater e trocar experiências, né? Então, as inscrições estão abertas, a gente já está com muita gente inscrita, né? Temos uma assessoria também de uma agência de viagens, se quiserem ir presencial, 23 e 24 de outubro, né? O contato pode ser feito pelo e-mail, pelo WhatsApp, está na nossa página da internet, @MLF Consultoria, @MC Editora e Treinamento, né? E todos esses temas que eu ministro treinamento há mais de 20 anos, eu tenho um projeto para transformar todos em livros, nós já temos hoje 4 livros publicados. Com a reforma tributária, eu parei com o projeto dos livros, até porque a mudança é bastante significativa. E está aí à disposição de vocês. Pode dar uma olhadinha na nossa página do Instagram. E também no Instagram nós temos aí O site o site mlfconsultoria.com.br. MLF Consultoria. A minha página profissional é @MLF Consultoria e MC Treinamento, que é a que faz o treinamento e também a editora dos livros, tá? Conto com vocês, né? Vamos lá, vamos participar e debater e trocar experiência, porque todo dia é um aprendizado, né? A gente aprende todos os dias dentro desse setor, que é um grande desafio. Martilene também está no LinkedIn, tá? Lá é Martilene Carvalhães. E se você for no site da mlfconsultoria.com.br, vai ter vários dos cursos lá. Elas gravam, né, os cursos, fica disponível para quem quiser. Foi lá que eu conheci a Martilene alguns anos atrás, né, e venho acompanhando o trabalho dela desde então. E convido você também a compartilhar ou acompanhar o meu trabalho, tá? blueheninc.com é o nosso site. Também convido você a se engajar no perfil do Instagram. Lá você vai me achar como basso.pedro e também no perfil do LinkedIn, que é Enge Pedro Basso. Também temos, esse podcast vai ser lançado no YouTube, que você pode encontrar também como Engenheiro Pedro Basso, e também pelos nossos canais do Spotify, pela Bluehen Inc. Então estamos também bastante presentes nos meios digitais, né? Eu resido aqui em Balneário Camboriú. Se você vier aqui, a gente pode tomar um café junto também. Mais uma vez, muito grato à nossa audiência, muito grato a você, Martilene, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer.
E fiquemos sempre atentos, senhores empreendedores do mercado da construção civil. Vamos profissionalizar nossas empresas, que o mercado é daqueles que se posicionam melhor e que tem as eficiências operacionais mais estratégicas. Até o próximo episódio do Conexão BI e fique conosco para mais conteúdo de especialistas em cada uma das disciplinas do mercado imobiliário.